Morcegos. Conhecidos por viverem em cavernas, serem amigos da escuridão, sua agilidade e ainda mais pela lenda de sua sede por sangue, deram nome a um bravo touro, que em 1879 entrou na arena para se consagrar uma lenda. O touro lutou tão bravamente contra seu matador, que lhe foi concedida a maior honraria das touradas. Lhe foi poupada a vida. E então passou a viver na fazenda de Antônio Miura, criando uma linhagem de touros de luta que existe até hoje. 122 anos mais tarde, o touro viria a dar seu nome para um carro também tão único quanto ele. O nome do touro? Murciélago. Eu sou Arthur e esse é o Auto Apex. Um carro grande e de proporções, para alguns, exageradas. O Murciélago fez sua primeira aparição em 2001, no Paris Motor Show, e deu origem a uma nova linhagem Lamborghini, sucedendo a lendária Diablo, que foi produzida durante 11 anos, de 1990 a 2001. O carro da marca italiana inaugurou um estilo que a mesma aprimoraria com o passar dos anos com a criação da Lamborghini Gallardo e a famosa Aventador. Seus 4,6 metros abrigam linhas polidas, limpas e que, se você parar para observar, não tem nada de tão chamativo a princípio, mas realmente o que nos chama a atenção é a sua baixa altura e a sua largura de mais de 2 metros, que dão ao morcego italiano a presença que o carro exala. É simplesmente impossível não reconhecer um murciélago. Sua área frontal baixa, seus faróis enormes dando a continuidade ao desenho frontal do carro, e ainda mais a sua traseira alta e imponente, combinadas com o escapamento clássico, são os elementos que, na minha opinião, são os mais marcantes do carro. Repare como o carro é grande, mas harmonioso. É um conflito de ideias que foi bem aproveitado aqui. O carro é espontaneamente uma obra-prima. Claro que não podemos deixar de citar as portas tesoura, uma característica mais do que marcante. É um clássico inaugurado na Countach e que caiu muito bem nos modelos seguintes. Pode ser doído de admitir, são bonitas, mas muito ineficientes. As portas abertas para cima criam uma dificuldade de acesso para os dois ocupantes, por conta da abertura ser considerada pequena e o movimento de acesso incomum. Podem dizer o que quiser dessas portas, são bonitas do mesmo jeito. Por último, mas não menos importante, o carro possui essas asas que abrem automaticamente. Elas são necessárias para a admissão de ar do morcegão. Também pode ser acionada manualmente, e pode avisar o motorista caso haja alguma obstrução. Essas entradas são simplesmente um charme, e quando abertas, são mais uma característica marcante do Murciélago. O carro é o dono do meu desenho preferido criado pela Lamborghini. É um carro que não tem um desenho muito agressivo, mas ainda assim é imponente, grande, e que no seu design já nos dá uma ideia do quanto de coragem é preciso caso você queira extrair o seu limite. A linhagem do Murciélago conta com 11 versões, todas muito parecidas, mas que possuem suas características únicas e que se destacam por sua exclusividade. Falando de algumas dessas versões, temos a primeira, que foi lançada em 2002, dando ao mundo a versão mais bonita do touro italiano, na minha opinião. Aqui, como já dito antes, ela inaugura uma imposição clássica, sua traseira enorme e o escapamento duplo são marcantes. Ela estreou com 579 cavalos de potência e 66,3 kg de torque, a 5.400 RPM.
foco nas pistas e para a competição, em 2003 foi construída em parceria com a divisão esportiva da Audi, a RS, 7 unidades nomeadas de Murciélago RGT. Com 590 cavalos e tração traseira exigida pela FIA, o carro tem um desenho agressivo e é considerado um track toy. Em 2009, foi lançada a Murciélago LP 670-4 SV, com 670 cavalos e 66 kg de torque. Caso você não saiba o que essa nomenclatura significa, o LP significa a posição do motor, o número seguinte representa sua potência e após o traço, diz a tração do carro. Nesse caso aqui, posição longitudinal, 670 cavalos e tração nas 4 rodas. Quando é traço 2, é exclusivamente tração traseira. Aqui o carro ganhou novas lanternas traseiras, capô e uma atualização em seu desenho com novas entradas de ar e uma traseira com mais elementos aerodinâmicos. Marcando seu fim de produção, em 2010 a Lamborghini constrói apenas 10 unidades da Murciélago LP 670-4 Super Veloce China Limited Edition. Com 579 cavalos, o carro foi desenvolvido exclusivamente para os entusiastas de carros chineses e, obviamente, ricos, para desembolsar a grana necessária para adquirir a máquina italiana. Os motores que vieram a equipar o morcego italiano são as evoluções do motor V12 de primeira geração da Lamborghini. O motor tem 60 graus entre as bancadas, é naturalmente aspirado e produziu na Murciélago entre 580 a 680 cavalos. Esse motor é considerado de certa forma ultrapassado, pois teve sua estreia na Countach nos anos 60 e tendo o fim da sua produção em 2010, dando lugar à segunda geração de V12 na Lamborghini Aventador. O motor tem 6,2 litros, 4 entradas de admissão de ar e DOHC, fazia com que o carro tivesse uma média de 0 a 100 em 3,2 segundos e velocidade final de 342 km por hora. Velocidade essa que era limitada eletronicamente, para evitar a emissão de poluentes, o que parece uma piada bem sem graça porque o morcego italiano emite 1 kg de CO2 a cada 2 km rodados. Em 2002, o motor estreou com um diâmetro do pistão maior que o pulso, o que o torna um motor super quadrado, o que também permitiu um giro maior do motor e a entrega de mais potência. Mas terminou sua produção como subquadrado, quando o diâmetro do pistão é menor que o pulso. Isso fazia com que tivesse uma maior entrega de torque, a troco de um maior consumo de combustível. Falando sinceramente, o motor não era dos mais refinados, mas falando poeticamente, acredito que ele complete a proposta do carro de ser algo mais bruto e espartano, mas que sim, entrega a força necessária quando requisitado. Se você é um gearhead, sabe que a Lamborghini tem grande inspiração na área aeronáutica.
trazendo alguns elementos físicos ou filosofias de construção, e aqui não é diferente. Falando daquela que para mim é a melhor parte do seu interior, em seu console central, o carro tem botões que se assemelham aos botões de um caça em algumas versões. Esses botões dão um certo ar de exclusividade que o carro realmente tinha, e fazia a comparação inevitável: o carro era um caça. Seu dashboard poderia ser acabado com couro ou alcantara. Dependendo da versão do carro, ele tinha o logo da Lamborghini voltada para o passageiro ou no console central, e também tinha as saídas de ar-condicionado bem simples. Apesar de ser analógico, o cluster do carro é bem bonito. Tem seu velocímetro em milhas e em quilômetros por hora, que marcam até 220 e 360 respectivamente. Um odômetro, temperatura de óleo, marcador de combustível e um computador de bordo ao centro, além de um conta-giros que marca até os 9.000 RPM, com a Redline nos 7.500 RPM. Os bancos são semi-concha, não dos mais esportivos, mas constam as reportagens da época que eram bem confortáveis, além de serem bem acabados em couro. Em algumas versões, o carro tinha a costura dos bancos no estilo diamante. Um carro atemporal, um carro clássico, o meu Lamborghini preferido. Um carro que tem incorporado ao seu projeto a personalidade de um antigo touro de luta. Talvez essa até seja a sensação ao pilotá-lo, a sensação de estar domando um feroz touro de arena, e que talvez o coração acelere cada vez mais à medida em que o carro vá ganhando mais velocidade, à medida em que o touro vá ganhando mais vida. Esse, senhoras e senhores, é o Lamborghini Murciélago, um carro possuído pela alma de um touro. Obrigado por assistir. Se você assistiu até aqui, deixa aquele gostei. Assim você apoia o meu trabalho que está apenas no início. Se você também gosta de conteúdos nesse formato, se inscreve no meu canal e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o morcegão. Compartilhe com aquele seu amigo que, assim como eu, também gosta do Murciélago. Eu sou o Arthur e te vejo na linha de chegada.